Ora bem, vamos então continuar. Vamos olhar para outra realidade. Vamos manter a conversa com o Fernando Guelengue, ele que convida-o mais uma vez, caro ouvinte, para se inscrever no seminário, no grande seminário de oratória de alta performance. Fernando Guelengue, que vai ser o formador deste grande seminário com mais de 15 anos de experiência e ajudar líderes, empreendedores, profissionais a dominarem a arte da oralidade africana e do jornalismo. Fernando Guelengue é especialista em oratória de alta performance e apresentações poderosas que transformam oradores comuns em comunicadores extraordinários. Ele é fundador e CEO da Salute, tem domínio aprofundado em psicologia e é também pesquisador pela Associação Científica de Angola. Portanto, está a frequentar o mestrado em Administração e Direção de Empresas pela ENEB e é jornalista com mais de uma década e meia dedicada ao setor da comunicação social em Angola, Portugal e Brasil. Aos 22 anos, tornou-se editor do Semanário Agora, sob a liderança do renomado jornalista Iar dos Santos, tendo mais tarde integrado a redação referenciado Novo Jornal, sob a liderança de Vítor Silva e também Gustavo Costa. Portanto, o convite está feito. 25 de junho acontece este seminário e deixa-me aqui cumprimentar o Fernando. Fernando, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Cais FM. Boa tarde, Bernardo Mário, e a todos os ouvintes da Rádio Eclésia. Por que é importante fazer um curso de oratória? Há pouco estive a ver a sua narração. Efetivamente trabalhou muito a respiração, porque na medida que falava aprendi a respiração para fazer uma entonação muito mais segura e emocionar o público. Muito bem. E a oratória, do ponto de vista da nossa abordagem, é a arte de falar em público de forma estruturada e deliberada, com a missão de influenciar, informar e entreter as pessoas. Muito bem. Hoje já se ouve falar muito sobre formação neste domínio e as pessoas também interessadas em fazer parte desta ação de formação, sobretudo no domínio da oratória. Para vocês, palestrantes, é importante isto? Que as pessoas se interessam? É muito importante. Há pouco estive a fazer uma análise enquanto apresentava e podemos dizer assim, a oratória como arte de falar em público, ela nos traz ferramentas importantes que nos vão ajudar a capacitar a nossa resistência, o nosso modo de falar, a articulação, a respiração, a entonação. Trabalhamos muito o pilar da voz, por exemplo, no treinamento de oratória e apresentação poderosa que nós temos estado a frequentar, a ministrar publicamente. Nós começamos com o pilar da mentalização e identidade do indivíduo. Existem pessoas que têm bloqueios de comunicação e elas não conseguem se expressar em público, não porque elas são fracas ou não têm potencial. Tudo porque, ao longo do crescimento, os seres humanos enfrentam determinadas situações. Essas situações, muitas das vezes, são levadas ao seu consciente e subconsciente e causam crenças e traumas. As pessoas temem falar em público, por exemplo, porque em casa, quando ele, enquanto criança, desejava falar, o pai cala. Esse cala hoje, enquanto criança, ele vai criar inibição mais tarde, quando a criança desenvolver a sua idade adulta. Por isso, devemos habituar e promover diálogo dentro de casa a partir da tenra idade, porque os traumas, eles depois se carregam e tornam-se aquilo que atualmente chamamos de febre do medo de falar em público. Embora nós
traduzimos isso nos nossos treinamentos, de que medo de falar em público está mapeado e muitos pesquisadores trazem isso como sentença, mas nós, aprofundando aquilo que é o perfil comportamental do indivíduo, nós entendemos que, na verdade, ele não tem medo de falar em público, mas ele tem medo de um julgamento que será feito pelo público. O público, normalmente, ao olhá-lo, ao perceber todo o semblante, desde a forma como vai falar, a articulação, os gestos, todos esses elementos da comunicação verbal e da não verbal, elas condicionam o pré-julgamento do indivíduo. Por isso é que, se você reparar, existem pessoas que começam a esfregar muito as mãos enquanto falam. Abanar as pernas. Exatamente, abanar as pernas. Outros começam a tremer bastante, começam a transpirar, mesmo num lugar onde tem um ar-condicionado como este da Eclésia. É um calor intenso que, de facto, a pessoa não consegue uma resposta, mas nós temos essa resposta, porque do ponto de vista psicológico e da neurociência, nós entendemos que onde há estímulo sempre surgem respostas, e o estímulo desse tremor, dessa situação toda, são normalmente causados pelo nervosismo, medo, falta de preparação, falta de uso de técnicas e recursos de oratória, que são entonação, verbos, que chamamos de poderoso vocabulário. Existem muita gente, Bernardo, que infelizmente não leem. Como não leem, não tem como construir uma frase, uma construção permanente de um discurso que vai impactar a pessoa, porque para impactar nós não podemos apenas pensar que devemos cuidar da voz, mas temos vários elementos, sobretudo aquilo que Aristóteles dizia nos 3 pilares da persuasão: ethos, pathos e logos. Ethos, emoção; logos, lógica, razão; pathos, emoção; ego, credibilidade. Quando juntamos a credibilidade, a emoção e a lógica, dentro da nossa fala nós conseguimos impactar. E o Bernardo Mário, apesar de não estar lá conosco no curso de oratória, tem sido objeto de estudo do nosso treinamento, porque nós analisamos os apresentadores, os jornalistas que usam muito recursos de oratória. Vou dar um grande exemplo aqui, enquanto palestrante, enquanto orador. Há pouco abriu e dizia: Fernando Gelengue. Esta entonação, ele normalmente gera uma emoção para o nosso público. Eu treino isso para oradores profissionais, palestrantes, jornalistas e todos, e também ensino uma ferramenta importante, que é a voz. A voz é uma ferramenta poderosa do orador profissional. Por quê? Porque além da articulação, nós temos o volume, temos a intensidade, temos a entonação, temos a fluência, temos a consistência, que é a densidade da voz, e é preciso cuidarmos dela, sobretudo na questão dos alimentos, da exposição a lugares muito barulhentos, como igrejas que colocam volume muito alto. As igrejas que colocam volume alto demais, a tendência é os fiéis começarem a se comunicar num tom alto, e como é habitual, vai todos os dias, vai todas as semanas, ou 4 vezes na semana, a tendência natural deste fiel é começar a falar alto nos meios onde até pode-se falar muito baixo. Razão pela qual nós trabalhamos muito esses aspectos, o equilíbrio na fala e também o medo o receio de ser julgado do ponto de vista negativo, também trabalhamos. Uma das coisas que nós cuidamos, que vamos cuidar já no grande seminário de oratória de alta performance, é também a performance do indivíduo, desde a forma como se apresenta, a emoção, ou seja, a gestão emocional antes, durante e após a sua performance em palco, nas reuniões ou em qualquer outro tipo de apresentação. Porque a pessoa pode pensar: não, eu não preciso de oratória porque não falo em público. Na verdade, é um conceito errado que muita gente constrói. O que são público? Público, eu sou meu público se eu gravar o vídeo. Quando eu gravo um vídeo, depois vou assistir, eu me torno público, meu próprio público, de um material gravado. Então significa que todos nós temos sempre uma chance de apresentar algo, apresentar uma palestra, apresentar um trabalho acadêmico, apresentar uma posição na reunião,
ou até mesmo de conversar com o seu parceiro. Mas tudo isso envolve treinamento que nós vamos fazer ou ministrar nas Irmãs Paulinas, e temos estado a ministrar já desde 2020, Bernardo, porque durante a pandemia nós passamos por uma situação de criação, lançamento oficial da primeira edição do curso de oratória e apresentação poderosa, isto em Cacoaco. Depois fomos em Viana, ministramos também em Viana, e hoje estamos na 10ª edição. O nosso livro de oratória está a ser devidamente preparado, é um estudo científico com muita pesquisa, e no treinamento de oratória temos vários bônus. Temos a palestra do Dr. Flaviano Capita, que é doutorado em Ciências Sociais pela uma universidade de Roma, e foi meu aluno de oratória, e como foi uma das referências da sua edição, eu convidei ele para entrar em palco comigo. Outra convidada é a doutora Suzete de Castro, é advogada e tem o seu escritório em Viana. Foi uma das melhores também na edição dela, e ela terá palco no meu grande seminário de oratória e alta performance. Para dizer que, na verdade, treinar comigo não é ficar parado, é movimentar-se, porque um dos pilares principais do Criador, quando criou o céu e a terra, é o movimento. E nós acreditamos que, ao transferirmos conhecimento para alguém e captar com toda a intensidade, com toda a força, com toda a certeza, esta pessoa, merece um palco. Então, eu dou o primeiro palco, mas também ajudo ela a ser descoberta por outras pessoas, porque é assim que vamos conseguir fazer uma grande comunidade de oradores profissionais a nível de Angola. Os primeiros, mesmo para os profissionais que já lidam com esta realidade há muito, falo concretamente dos professores, exatamente, dos mestres de cerimónia. Exato. Posso até neste grupo incluir também os padres, exatamente, os pastores, e muitos que há sempre, mesmo estando habituado a fazer, certo, sempre, todos os dias, não importa, os primeiros 30 segundos são muito importantes para a sequência de uma comunicação que se quer perfeita. Exatamente. Fala-nos um pouco sobre isso. Os primeiros 30 segundos são, na verdade, o foco ou o poder da própria apresentação. Eu lembro-me de, nos treinamentos, chamar a atenção aos meus estudantes que, primeiro, ou abre com uma frase importantíssima e poderosa, ou abre com uma história. E lembro-me no último workshop organizado pela Pro Bono Angola, que é parceira da Rádio Eclésia, e através do convite da associação, dirigida pelo presidente Dr. Bartolomeu Milton, eu fiz um storytelling que nós em África chamamos técnica dos griotes na abertura, mas eu primeiro criei uma abertura com uma frase poderosa. Todos entraram em pânico ou numa expressão mais simples, ficaram curiosas, e após essa frase começo a contar a história. Por que história? Os griotes são aquele povo do Oriente, a parte oeste mais do continente africano, vamos falar do Mali, aquela parte toda. Eles normalmente aprenderam que grande parte da visão que nós podemos passar para um povo e conseguir impactar e transformar a comunidade é por meio da história. Por isso é que eles criaram a técnicas dos griotes. Essa técnica depois foi levada pelos americanos ocidentais e chamaram agora o storytelling. E como é inglês e o inglês bate muito, o storytelling acabou por ser muito mais conhecido do que os griotes. Mas para dizer, aqueles 30 segundos é também o momento em que a sua apresentação morre ou salvas a sua apresentação. Porque nesse período a vestimenta, a forma de apresentar, que é o marketing pessoal, a articulação da voz, o tremor nas primeiras palavras, eles precisam ser combatidos com técnicas. Por isso é que
no grande seminário de oratória e alta performance, nós vamos trabalhar também esses pilares que vão ajudar então a salvar o pessoal em termos de técnicas de mentalização, respiração, técnica de controle emocional e controle do nervosismo, porque sabemos que o desenvolvimento pessoal e profissional dependem também de várias estratégias, como principalmente o pilar do relaxamento mental. É que, por exemplo, antes de eu entrar aqui no estúdio, eu fiz alguns exercícios normalmente faciais que vão me permitir a articulação mais rápida. Fiz também um exercício de dicção que me permitem articular melhor as palavras e, por fim, fiz um exercício de respiração que me permite ter um relaxamento mental para enfrentar os microfones, para enfrentar um grande jornalista com uma carreira incrível que é o Bernardo Mário, que estamos só em casa a ouvir o seu programa, mas aqui de perto, normalmente a tendência dos oradores ou de qualquer convidado é ficar meio acanhados, mas nós, mesmo sendo profissional, temos que manter essa disciplina de fazer os exercícios antes de entrar, para entrar em alta performance. E é este trabalho todo que vamos ter no grande seminário de oratória e alta performance, que vai decorrer no dia 25 de junho, este mês, nas Irmãs Paulinas, aqui em Luanda. Praticamente vendemos, não digo uma parte do curso ou da formação, mas damos as dicas mais importantes. Portanto, todos aqueles que quiserem fazer parte da formação, números para ligar, contactos, redes sociais. Nós estamos a educar a sociedade do ponto de vista da comunicação virtual. O primeiro contacto para acesso ao grande seminário é www.fernandoguelenga.com. Este é o primeiro, é o site de anúncio onde está toda a informação do grande seminário de oratória de alta performance. Repito, www.fernandoguelenga.com. E para aqueles que não conseguirem, por exemplo, acesso à internet ou a dados, nós vamos deixar o número de telefone da nossa agência, da organização, no sentido de receber mensagens no WhatsApp, ligações ou mensagem de texto, que é o 925 51 95 16. Repito, 925 51 95 16. E gostaria também de aproveitar o seu espaço, Bernardo, para agradecer às empresas que estão a trabalhar conosco, particularmente o apoio das Irmãs Paulinas, que nos acolheu para organizarmos o evento. Quero também agradecer a 15 Inteligência pela parceria tecnológica. Quero agradecer ao Grupo Impacto Digital e à empresa Levita. O Grupo Impacto Digital nos proporciona todo o material digital, desde t-shirt, boné e todo o aparato digital, e a Levita, Água Levita, nos proporcionou 20 embalagens de água suficiente para todo o grande seminário, e nós agradecemos muito. Principalmente também a Panzo Consulting, que também manteve uma entrada de apoio neste grande seminário. Fernando, um abraço, bom final de semana, tudo de bom, até o dia 25. Muito obrigado, Bernardo, e para já, dia 25 será o dia de transformação. Gratidão com resiliência e fé. Vamos embora. São nesta altura 16h48. Mais música pra você. Muito bem, vamos a